querem que o Chega transforme o país, querem apoiar o Chega. Então, se calhar, a melhor forma é votar no André Ventura nestas eleições presidenciais. Porque se eu ganhar as presidenciais, ninguém pode bloquear o papel do Presidente. Quando fala dessa... Se ganhar as legislativas, podem bloquear esse papel. Quem quiser um Presidente mais residual, digamos assim, o que é legítimo, mas quem quiser um Presidente menos interventivo, sabe que não pode votar em mim, porque isso não vai acontecer. Quem quiser um Presidente mais interventivo, com mais capacidade de intervenção, e também que tome decisões quando os outros não querem tomar, então eu acho que pode confiar em mim. É este tipo de intervenção que eu quero ter. Mas se for eleito Presidente da República, entrega o seu cartão de militante do Chega? Abandona a liderança do Chega? Não entrego, porque isso seria só para inglês ver. Eu não gosto de fazer ações para inglês ver. As pessoas não vão... Eu vou continuar a ser do Chega. Acumulava os cargos? Não os cargos. O partido terá que seguir o seu caminho, mas não deixei de ser militante. Acho que é um direito que eu tenho. Como não deixei de ser sócio de um clube de futebol de que sou, como não deixei de ser membro de uma associação a que pertenço. De defesa dos animais, por exemplo. Não acho que deva fazer isso. Como não deixei de ser católico. Só por ser Presidente da República, e temos que lidar com católicos, não católicos. Eu não deixei de ser católico, não deixei de ir à missa, não deixei de ir à igreja por causa de ser Presidente da República. Mas aqui, em relação à religião, é diferente. Claro, é evidente, eu percebo o que é que está a dizer. O que eu quero transmitir de ideia é isto. Eu acho que pode ser um Presidente interventivo e não ser um fator de instabilidade neste sentido. O Presidente interventivo pode dizer a um governo, imagino, o Tomás é Primeiro-Ministro, tem um Ministro da Cultura envolvido num caso de corrupção, e eu digo-lhe, eu não vou aceitar este Ministro. Não vou aceitar. Tem que se livrar dele. Se fosse Presidente da República, agora já teria feito pressão para demitir a Ministra da Saúde? Já teria feito pressão para demitir a Ministra da Saúde, porque acho que a Ministra da Saúde está a deixar-nos num estado lastimável. Já teria feito, sim. Mas outra coisa era que esteja a dissolver o Parlamento até uma solução a agradar. Não. Se o Partido Socialista ganhar as eleições, eu discordo disso, espero que não aconteça, mas se um candidato a Primeiro-Ministro for socialista e vencer, eu darei posse a esse governo. E lutarei para que Portugal avance com um governo socialista ou não socialista. Não é isso, não me cabe a mim. Agora, vamos lá ver, o Presidente da República pode também apelar aos portugueses que tenham um espírito reformista, e eu procurarei esta lógica que Sá Carneiro tinha: um Presidente, um Governo e uma maioria. Não me parece que isto seja nenhum exagero. Isso podia-se colocar até a questão assim um dia. Imagine que um dia um destes dirigentes socialistas ou social-democratas suspeitos de corrupção lideram o seu partido e candidatam-se a Primeiro-Ministro e vencem. Eu sou Presidente da República. Tudo farei para que isso não aconteça. Mas se chegarmos ao ponto em que as pessoas escolham e que haja uma maioria para isso, o Presidente da República não deve ser um fator de instabilidade. Aproveito. Publiquei nas minhas redes sociais, precisamente, que me gostaria de estar com o Presidente brasileiro porque não gosto de estar com ladrões. E voltaria a dizer isso. Eu acho que nós temos que perder um bocadinho o complexo de dizer as coisas como elas são. Há uma coisa que é a relação interpessoal, outra é a relação entre Estados. Mas uma coisa não influencia a outra? Se chegasse ao Presidente do Governo espanhol e lhe dissesse que se calhar devia ser preso, se calhar piorava as relações entre os países, ou não? Tomás, hoje, mesmo olhando para a situação política espanhola, há uns dias atrás, um antigo ministro do governo de Sánchez disse que ele lhe fez ofertas para ficar calado em torno de favores. Está a ser um grande escândalo em Espanha, agora que estamos aqui a falar. Não é por acaso que aparentemente vai haver uma moção de censura ao governo, precisamente para pedir consequências, e já não sou eu que digo. Muita da direita espanhola está a dizer que o primeiro-ministro Sánchez deve acabar na prisão e devia ser preso porque é um corrupto. E eles lá conhecem muito melhor a situação do que nós. Eu percebo, porém, como está a dizer, isto vai ou não afetar as relações de Portugal com outros países se eu for eleito. É evidente que o Presidente do Brasil não vai ficar contente se eu for eleito. Isso é uma evidência. Que o Presidente de Angola não vai ficar contente se eu for eleito. E o Presidente do Governo Espanhol também não vai ficar contente. Porém, eu sei distinguir as relações entre Estados e entre pessoas. Isso é uma coisa importante. E também sei que nós elegemos um presidente para os portugueses, não é para os angolanos, nem para os brasileiros, nem para os espanhóis, é para os portugueses. Mas também para as pessoas que estão lá fora. Com certeza. Se por exemplo, se hostilizasse o presidente do governo espanhol, se calhar podia estar a expor os portugueses que estão em Espanha. Não, quer dizer, só se não houver o mínimo de capacidade democrática e de sentido democrático. As empresas portuguesas estão em Espanha, também há muitas empresas espanholas em Portugal e também há muitos espanhóis em Portugal. Nós temos que saber distinguir entre uma coisa e outra. O que não podemos continuar a ter é esta atitude de cabeça baixa que tivemos a vida toda, que é desde há 50 anos, que é a ideia que temos que pedir desculpa a toda a gente, temos que andar de mansinho pelo mundo para ninguém nos chatear, temos que ser cabisbaixo. Eu não gosto disso. Eu, quando ouço o Presidente de Angola chamar-nos esclavagistas, ladrões, etc., então nós devemos levantar-nos e defender o nosso país. Não aceitaria ir a Angola ou ao Brasil no seu mandato? Eu aceitaria, mas diria o que tinha que dizer. Nunca sairia de Luanda em silêncio como Marcelo Rebelo de Sousa. E em Angola, onde há problemas de defesa dos direitos humanos, não é propriamente a melhor democracia do mundo, e está cotado nos índices de democracia, não é uma opinião minha, aí não acha que podia colocar em causa o bem-estar dos portugueses em Angola?
Vamos lá, o país teria que ser capaz de defender os seus nacionais caso isso chegasse a esse ponto. Não creio que isso chegasse a esse ponto, porque os angolanos também têm muitos interesses em Portugal e há um espírito digamos assim, de instituição de língua portuguesa que não morreu, que está vivo. Esse é um ponto. Por outro lado, nós também não podemos, por causa desse argumento, há portugueses na Venezuela, há portugueses em Angola, há portugueses em Cabo Verde, há portugueses em Moçambique, há portugueses no mundo inteiro. Isto não significa que nós alinhemos com as ditaduras e as tiranias do mundo inteiro. Quer dizer, o João Lourenço é verdadeiramente um corrupto e um ladrão. Todos os que lá vivem sabem isso. Toda a gente que lida com a elite angolana sabe isso. Nós podemos não o dizer, por dizer assim, ficamos melhor com a nossa consciência não o dizer. Bom, eu prefiro dizer. Todos sabemos. Mas o que é que ganha Tomás, é dizer a verdade. Eu acho que nós precisamos de um presidente que diga a verdade. Tivemos muito tempo de um presidente a dizer nhan. Chegou o momento de dizer a verdade. Chegou o momento de dizer a verdade às pessoas e de confrontar. Porque repare, nós dizemos assim, temos que ser estadistas. O ser estadista é o que é na cabeça destas pessoas. Não hostilizar o poder em Angola, por exemplo. Então, mas eles a nós chamam-nos colonos, esclavagistas, ladrões, etc. Não se preocupam em hostilizar-nos. Nós podemos ser espezinhados e os outros não podem. E nós não podemos defender-nos, ter dignidade, ter capacidade de nos defendermos. É tudo isso, é esse espírito que eu discordo. É a nossa tendência de nos rebaixarmos. Eu quero levantar o país, eu quero tentar levantar a nossa dignidade, a nossa moral, termos orgulho na nossa história. Eu hoje encontrei, ao dia que estamos aqui a gravar, estive na Amadora, um sítio, acho que é das zonas com mais imigrantes no país. Houve confrontos também, isso é evidente, pessoas que disseram que não concordavam, que achavam que eu não estava a ser justo para com os imigrantes, pronto, isso acontece, mas houve muitos angolanos, cabo-verdianos, brasileiros, que vieram ter comigo a dizer obrigado por pela primeira vez ser um político em Portugal que diz as verdades sobre o que se passa nos nossos países, da corrupção, da perseguição, da falta de democracia. Há quantos anos nós precisávamos de fazer este momento hermenêutico? Há quantos anos precisávamos de parar um bocadinho como povo e pensar e ter orgulho um bocadinho na nossa história? É essa a minha reflexão como Presidente da República também quero fazer. Olha, eu vou-lhe confessar uma coisa que nunca disse a ninguém. E vou dizer hoje aqui. Precisamente por causa disso, porque me recordo agora do que me disse. Enfim, também não sei como isto ficará, mas vou assumi-lo aqui e também sei que também será interpretado como for. Nos 2 dias das autárquicas, nos primeiros 2 dias das autárquicas, eu não estive presente nesta campanha. E não estive presente porque quando tive um problema de saúde, fiz uma promessa comigo própria e com Deus, eu sou uma pessoa religiosa, de ir ao Santuário do Medjugorje, na Bósnia-Herzegovina. E ponderei muito, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da deslocação, e calhou num dia em que eu não sabia, na altura, que ia calhar numa campanha eleitoral. E tive que escolher se fazia essa viagem ou se não fazia, mesmo sabendo que estava no meio de uma campanha eleitoral. Era os primeiros dias, se não me engano, da campanha eleitoral. E eu fiz o que faço sempre. Eu decidi ir a Medjugorje, decidi sair de Lisboa, fiz vários voos de escala, fui sozinho e fui ao santuário de Medjugorje agradecer aquilo que, enfim, do meu ponto de vista, era devido agradecer. E essa viagem foi minha, foi paga por mim e foi a minhas expensas, porque era assim que deve ser quando nós queremos agradecer. Quando lhe digo de ir ao Vaticano, digo-lhe no sentido de, se for eleito Presidente da República, acho que o Estado português deve vincar a sua matriz judaico-cristã face ao islamismo, face às mudanças que o mundo tem, não a minha própria viagem de agradecimento ou o meu próprio momento de agradecimento. Esse é meu pessoal, não deve ser do país. Não? Mas então André Ventura ausentou-se numa campanha eleitoral, mas havia dirigentes do Chega a criticar Mariana Mortágua por terem feito o mesmo. A diferença é que a Mariana Mortágua fez daquilo um momento político e um ativismo político. Olha, a primeira vez que eu estou a dizer isto, cumpri uma promessa religiosa. Agora sei que alguns vão criticar e vão dizer que foi errado e que não devia ter feito. Eu, porém, tinha a minha consciência perante aquilo que tinha acontecido, que tinha um dever de agradecimento. Houve todo um momento, houve uma promessa que fiz de ir naqueles dias a um santuário longe, onde eu tenho uma ligação de fé grande, neste caso a Nossa Senhora, e eu achei que entre cumprir a minha palavra e perder 2 dias de campanha eleitoral, eu devia manter a minha palavra para com Deus. Eu sei que isto pode ser mal interpretado por outros, mas este é um sinal só do que eu lhe queria dizer. Olha, não tinha pensado dizer-lhe isto, aconteceu, mas é um sinal de que nós devemos levar isto a sério.
e que quando queremos fazer uma coisa religiosa, nós não devemos confundir o plano pessoal com o plano do Estado. Por isso eu optei por ir eu próprio, sem mais ninguém, daqui para lá, chegar lá, tentar ir, aquilo é longe, não se consegue ir diretamente, mas eu fui e Deus, e Deus esteve comigo e eu agradeço muito isso.